Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Toda glória ao nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Graças a Deus, porque estamos firmes aqui na presença do Senhor, unidos em oração, na mesma fé, no mesmo propósito e na presença do mesmo Deus, do único e verdadeiro Deus, tá? Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por esse meio de nos comunicarmos, de estarmos em unidade num só momento. Agradecemos ao Senhor, né? E pedindo a Deus que Ele traga de volta a normalidade, né? Que Ele, por sua misericórdia e graça, faça vir até nós o fim desta pandemia, né? Para que nós possamos nos reunir e servirmos ao Senhor como convém, né? Como diz a Escritura, tá certo? Então, que Deus nos abençoe, que venha logo o fim dessa pandemia, que Deus, nosso Senhor, nos livre do mal e nos dê a graça de nós podermos nos reunir e congregarmos, como sempre fizemos, né? Ao longo, nós lá da igreja, desses 20 anos, mais de 20 anos, né? Então, assim, que Deus nos abençoe, tá? Então, louvamos ao Senhor por essa oportunidade. É de coração que agradecemos, mas nós não queremos só isso, nós queremos cultuar como se deve ser feito o culto ao Senhor, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus e Pai, né? Que Deus abençoe todos vocês que estão chegando aí, sendo presentes aí, né? Para que juntos a gente compartilhe da mesma fé, da mesma graça, do mesmo conhecimento e do mesmo Espírito, tá bom? Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e santo, Deus fiel e todo-poderoso, em um nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos a Ti agora, nos unimos, ó Deus, na mesma fé, no mesmo propósito, diante da Tua presença, Pai, para, em primeiro lugar, glorificar o Senhor e agradecer todo o bem que o Senhor nos faz, nos tem feito, e não é porque a gente mereça, é porque o Senhor é bom. Mas também, Senhor, para te pedir a tua bênção, a tua força, o teu Espírito, pedir a tua graça, pedir a ação do teu Espírito na nossa vida, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos anima, que nos abençoa, que nos faz perseverar e seguir em frente, e que nos faz vencer também. E que nos dá a verdadeira esperança, a esperança da nossa salvação em Cristo Jesus, que não é vã. Por isso, Deus querido e amado, nós louvamos ao Senhor, bendizemos o nome do Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer. E pedimos, Pai, que se cumpra a Tua vontade na nossa vida, em o nome santo de Jesus Cristo, que se cumpra a Tua vontade na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça prosperar, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos torne bem-sucedido nas nossas atividades, nas nossas ações, nos nossos projetos, no desejo do nosso coração, no nosso trabalho, estudo, enfim, aquilo que fizermos para o nosso bem. Entregamos ao Pai Santo em Tuas mãos a nossa vida, espírito, alma, corpo, o nosso futuro, a nossa casa, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, mas entregamos a Ti também o nosso agradecimento, a nossa gratidão e a nossa sinceridade e amor a Ti em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este momento, que o Senhor nos abençoe e que fale conosco de modo especial, poderoso, fiel, bendito, através da Tua palavra, da palavra que será lida e será exposta aqui, diante do Senhor, em nome de Jesus, em serviço ao Senhor. Oramos a Ti desde já, meu Deus, e em nome de Jesus já Te agradecemos. Amém. Então, queridos, que Deus, né, venha abençoar cada vez mais a cada um de vocês, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor possa fazer aquilo que Deus tem já previsto para vocês, para mim, para todos nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica, tá? Que está escrito em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo
aos Tessalonicenses, no capítulo, deixa eu ver, 5, versículo 19. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Se você tiver com sua Bíblia, por favor, abra e vamos ler esse versículo. Tá? É pequenininho, é bem pequeno, mas diz muito e fala algo extremamente vital e necessário para as nossas vidas, nós que tememos a Deus e queremos a Deus, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: não apagueis o Espírito, tá? Não apagueis o Espírito. Que Espírito? No caso aqui, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Não apague o Espírito de Deus em você. É isso que o apóstolo está falando. Não apagueis o Espírito. O Espírito de Deus, ele simplesmente não vai embora da nossa vida. Pelo contrário, ele veio para ficar e ele quer ficar e ele trabalha para ficar. Acontece que muitas vezes as nossas ações ou a falta das nossas ações terminam por apagar o Espírito, tá? Veja que o homem pode apagar o Espírito Santo da vida dele. É como uma chama que queima, um fogo que queima, que se apaga o que está aceso, fatalmente. É como uma chama que queima em nós. O Espírito de Deus age em nós como uma chama que queima em nós e nos leva a Deus, e nos impulsiona para o encontro com Deus, e nos leva e nos impulsiona à oração, à perseverança, à fé, à obediência, ao conhecimento de Deus, à oração, à meditação da Escritura, ao serviço a Deus, ao compromisso a Deus, à obediência a Deus. Então o Espírito Santo ele nos leva a isso. É como uma chama, um fogo vivo de Deus que queima em nós e nos impulsiona para estas coisas. E esta chama não pode se apagar, né? Lá no Antigo Testamento, lá no templo, tabernáculo e logo depois no templo, tá? Tinha lá aquele elemento do templo simbólico, como muitos outros elementos, tá? Era o candelabro de 7 braços, tá? Que é comumente chamado de menorá, tá certo? Aquele candelabro ele era aceso, tá certo? E naqueles braços dele, cada braço era cheio de óleo, azeite, né? Azeite de oliva, para que queimasse, tá? Aquelas 7 lâmpadas ficavam acesas o tempo inteiro, tá? E não podiam apagar. Então, os sacerdotes do templo e os sacerdotes antes do templo, no tabernáculo, eles tinham os horários, tá? Para alimentar, colocar novo azeite ali, para que com azeite novo o fogo continuasse a queimar. Aquela chama dos 7 braços, né? E 7 é conhecido como número de Deus, o número da perfeição, tá certo? Você vê lá que aquilo não podia apagar, então havia turnos de sacerdotes para ir lá e colocar mais azeite novo naqueles tubos daquela menorá, para que as 7 lâmpadas da menorá ficassem acesas e sem apagar, né? O trabalho era do sacerdote, de ir lá na menorá e colocar azeite novo. Ir lá na menorá e colocar azeite novo. Se ele não colocasse azeite novo na menorá, o que é que aconteceria? A chama iria diminuindo, 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 até ia apagar, né? É como o Espírito Santo, tá? O Espírito de Deus em nós é como uma chama viva, tá certo? Ele vem e age, ele faz a obra, ele faz o trabalho, ele faz o primeiro trabalho, ele continua a trabalhar. Só que o fruto do seu primeiro trabalho é nos levar, tá? A buscar a Deus, a querer mais da presença de Deus, a nos unir mais a Deus, a conhecer mais de Deus, a andar mais com Deus, a obedecer mais a Deus e o de fazer por onde jamais desobedecer a Deus, tá? Aborrecer o mal, se apegar ao bem, praticar a palavra de Deus, obedecer ao Senhor, fazer tudo que lhe agrada. O trabalho do Espírito Santo de Deus em nós é esse, é nos convencer, é nos mostrar o que é pecado, é nos mostrar a malignidade do pecado, a mortalidade do pecado, a justiça de Deus, a visão de Deus sobre o pecado, tá?
a justiça de Deus em Cristo Jesus para resolver o nosso problema de pecado e para nos mostrar o juízo de Deus sobre toda a iniquidade, sobre todo o pecado. Também é trabalho do Espírito Santo, é nos convencer do pecado e da justiça e do juízo e também de nos guiar a toda a verdade. O Senhor Jesus, ele nos diz que o Espírito Santo, quando vier, ele nos guiará a toda a verdade. Ele já veio, graças a Deus, Cristo já foi glorificado lá no período do dia do Pentecostes, se cumpriu lá nos céus, né? Que não tem data no céu, mas quando aconteceu no céu, coincidentemente, providencialmente, foi no dia de Pentecostes, Cristo foi glorificado e os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo, o selo com o Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo. Esse Espírito, ele é derramado a todo aquele que crê em Jesus. O Espírito está prometido, é prometido para todo aquele que crê em Jesus. Quando Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso Jesus falava a respeito do Espírito que haveria de receber todo aquele que nele cresce. Tá? Então, todo aquele que crê em Jesus, de fato e de verdade, como diz a Escritura, ele é cheio do Espírito, ele é selado com o Espírito Santo. É quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, né? Quando nós ouvimos a palavra da verdade e cremos no Evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo é o Espírito dado a todo aquele que é crente em Cristo Jesus. É o quê? É a condição que Deus dá. Deus dá primeiramente a fé e depois ele dá o Espírito, para que você não somente tenha fé nele, mas tenha condições e tenha desejo no coração e tenha por objetivo de vida obedecer, amar e servir a Deus. Buscar a Deus, conhecer a Deus, viver para Deus e viver para se encontrar com ele e com ele permanecer para todo sempre. Tá? Então, isso é obra do Espírito Santo em nós. Nós precisamos muito do Espírito de Deus. O Senhor já nos deu o Espírito, mas Paulo, guiado pelo Espírito aqui, quando ele escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, ele diz aqui, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. O que Paulo está dizendo? Que alguém, por sua maneira de viver, ele pode apagar o Espírito de Deus na vida dele. Tá? A pessoa que conhece a palavra de Deus, porém, não tem grande interesse em obedecer a essa palavra, ou é relapso, ou não é, ou o Espírito, quando convida essa pessoa, ou induz essa pessoa à oração, à leitura, à meditação, ele vai deixando para depois, e deixando para depois, e deixando para depois, deixando para depois. O que é que vai acontecer? Ou se ele vive uma vida pecaminosa, mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo sendo agraciado por Deus, o que é que acontece? É como aquela pessoa que ela não está colocando azeite na lâmpada, né? Ela não está colocando azeite na lâmpada. Ela não está cuidando para que aquela lâmpada continue acesa, tá? Ora, se o Espírito nos induz à oração e a gente ora a Deus, o Espírito nos induz ao louvor e nós louvamos a Deus, o Espírito nos induz à leitura da palavra, ao estudo da palavra e nós estudamos, o que é que está acontecendo? Você está colocando mais azeite na sua lâmpada, né? Você está trabalhando e está agindo de formas que o Espírito Santo, ao invés de se extinguir, se apagar de você, ele vai aumentar, né? A chama dele, o calor dele, o vigor dele, o poder dele, a ação dele em você vai aumentar. Por quê? Porque você ora, porque você lê, porque você medita, porque você estuda, porque você pensa nas coisas de Deus, você medita nas coisas de Deus, você tem o coração voltado para Deus, você quer obedecer a Deus e se empenha para isso. Tá? O que vai acontecer? O Espírito irá te conceder cada vez mais essa condição. Mas se você é conhecedor da palavra, sabedor do que deve fazer, não faz, o que vai acontecer? O apóstolo Tiago ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Ou seja, nós precisamos nos chegar a Deus. Há pessoas que querem que Deus faça o favor de vir até elas. Sempre Deus vem até elas. O primeiro momento Deus virá a você. E Deus virá a você outras tantas vezes que Ele queira vir e que se faça necessário. Contudo, não zombe de Deus. Não pense que Deus vai ficar andando atrás de você, você vivendo uma vida errada, uma vida pecaminosa, uma vida descompromissada,
uma vida sem nenhum empenho da tua parte, Deus vai simplesmente vir de lá e fazer tudo que ele tem que fazer em você, porque você é bonitinho, é lindo, maravilhoso e cheiroso, né? Não tem como. Há pessoas que se enganam, há pessoas que caem na fé. Nós temos visto muito nos dias de hoje o quê? Um grande esfriamento de fé, né? A coisa estava aí normal e nessa normalidade muita gente estava na igreja, uns iam mais, outros iam menos, outros iam muito, né? E o que acontece? Aí me vem uma pandemia, aí fica aquela dificuldade de você ver muita gente esfriar na fé. Aí os cultos voltam ao normal, você vê que muita gente esfriou na fé. Por quê? Porque mesmo no momento de pandemia, essas pessoas, elas não fizeram o que elas deveriam fazer. A Bíblia diz que nós não devemos ser vagarosos no cuidado da nossa vida espiritual, mas nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, tá? Nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo, cultuando ao Senhor. Então, vem a pandemia e as pessoas ficam impedidas de congregar, como nós estamos vivendo isso nesses dias aqui, de umas 2 semanas para cá, impedidos de congregar, novamente vem um grande esfriamento sobre a vida de muitos, não de todos, mas de muitos. Mas há outros que mesmo com afastamento, que mesmo com impedimento de congregar, eles estão ali cheios do Espírito Santo, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Por quê? Porque as coisas para eles não mudam. Com pandemia, sem pandemia, eles servem a Deus porque eles têm íntima comunhão com o Senhor. Eles não servem a Deus pela condição. Eu sirvo a Deus se eu puder ir para a igreja, tá? Eu sirvo a Deus se eu tiver tempo para ir lá. Eu sirvo a Deus se eu não estiver cansado. Eu sirvo a Deus se eu não tiver um compromisso. Meu amigo, esses aí já está apagado, tá? O Espírito, ele como Deus vai insistir no homem, né? Às vezes você vê lá, né, que Deus não desiste de você, aquela coisa toda. Meu irmão, Deus não desiste da gente, mas Deus nos dá aquilo que nós merecemos. Aprendam isso, né? Tem gente que fica com aquelas frasezinhas de efeito para consolar os pecadores, né? Para não dizer ao pecador, você está errado, você pode perecer, você pode perder o que Deus te deu. Jesus diz lá no livro de Apocalipse, né, numa das suas cartas, guarda bem o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Sua coroa, meu irmão, pode ser tomada. Jesus não é mentiroso, ele disse, guarde bem o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Sua coroa, né, pode ser tomada. Muito cuidado. Então a palavra diz, não apagueis o espírito. Você vê um esfriamento geral, esfriamento de muita gente. Pessoas que às vezes até ficam até contentes, hoje eu não vou para a igreja porque o culto foi suspenso, foi cancelado. Outros estão chorando, implorando ao Senhor, dizendo, Deus, põe fim nisto, tá? Mas continuam cultuando ao Senhor nas suas casas, continuam cultuando ao Senhor no seu coração, no seu íntimo, na sua mente, na sua vida. A sua vida é um culto a Deus, né? Paulo diz lá em Romanos 8, né? Romanos 12, né? Procura apresentar-te a Deus, né? Como sacrifício vivo, os vossos corpos como sacrifícios vivos. Rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo ou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? É o culto do teu entendimento, do teu raciocínio, da tua inteligência, da tua cabeça. Tu que sabe que tem que cultuar o Senhor, que é preciso, que é necessário, que é vida para você. Então vejam só, irmãos, o Espírito Santo, ele tem sido apagado na vida de muitas pessoas. Às vezes pessoas que estão há muito tempo na igreja, o Espírito está se apagando. Por quê? Porque ela não cuida. Eu tenho que cuidar do Espírito Santo. Não, você tem que cuidar da sua vida espiritual. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entendeu? O Espírito Santo é Deus. É uma pessoa que é Deus. Junto com o Pai, junto com o Filho. O Espírito Santo é Deus. Você não tem que ter cuidadinho com ele, não. Você tem que ter respeito, temor, amor e veneração. E você deve fazer o que ele manda para que ele encha você da presença dele. A situação de fato é essa. Faça o que o Senhor manda para que você seja cheio da presença do Espírito Santo.
Se você anda em desobediência, você vai ficar vazio, vai ficar oco, vai morrer, vai perecer, vai murchar. Nós temos visto muitas pessoas caírem na fé, esfriarem na fé, murcharem na fé, definharem na fé, apagarem, extinguirem-se. Há uma outra versão da Bíblia que diz: não extingais o Espírito. Não venha fazer com que o Espírito Santo seja extinto da tua vida. Não apagar, não extinguir. É como uma chama apagada, extinta. A mesma coisa. E tem acontecido isso? Tem acontecido isso na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque não fazem o que devem fazer. Porque não priorizam as coisas de Deus. Em primeiro lugar é a própria vida, em primeiro lugar são os projetos, são os objetivos, são os sonhos, são tudo, e Deus fica para o lugar que der. Né? Tem gente que é muito ingrato com Deus, tem gente que é muito mal com Deus, né? Principalmente aqueles que só o buscam para serem felizes, para terem seus problemas resolvidos e mais nada. Né? Há outros que buscam a Deus para serem salvos, para serem santos, para terem comunhão, para terem intimidade, para andar com Ele, para permanecerem com Ele por toda a eternidade. Diferença, né? Entre filhos e filhos. Tá certo? Então a Bíblia nos aconselha, o Espírito Santo nos aconselha: não apagueis o Espírito. Veja o que você faz. Se faz algo errado, veja o que você não faz. Se não faz o que é correto, o que deveria fazer. Mas cuide da tua vida espiritual, para você não apagar. Amados, não há nada pior do que uma pessoa apagada. Uma pessoa que já morreu na fé. Como Cristo fala lá: o anjo da igreja de Sardes escreve: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Né? É triste, né? Alguém ter nome de que vive: fulano é um crente, fulano é um crente. E aquela pessoa está morta espiritualmente. Aquela pessoa não tem vida, o Espírito já não age, porque Deus não consegue mais nem agir. Não é porque Deus não queira, é porque Deus não vai também impor nada a você. Ele te mostra o caminho, tá? Ele te mostra o caminho. Você pode apagar o Espírito. Se não fosse assim, se não houvesse essa possibilidade, não estaria escrito na Bíblia. Ah, eu posso apagar o Espírito Santo na minha vida? Pode. Tanto pode que o próprio Espírito Santo está alertando a você, está alertando a mim que você pode apagá-lo da sua vida. Então, queridos, não é à toa que muita gente tem se esfriado. Não é à toa que muita gente tem desmoronado. Não é à toa que muita gente vai terminar se afastando de Deus e não voltar mais para Ele. Amados, o negócio é sério. Paulo, quando escreve a Timóteo, tá? Na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1 e 2, né? Paulo diz: ora, o Espírito Santo expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, a pessoa vai começando a dizer que o errado não é tão errado, o errado não é tão errado, daqui a pouco o errado passa a ser certo, o pecado já não é um grave pecado, já é um pecadinho, daqui a pouco o pecadinho já não tem mais problema, daqui a pouco não, Deus é Deus de misericórdia, não, Deus sabe. Eu fico assim, rapaz, olhando aquelas pessoas que têm aquele costume de dizer assim: Deus sabe. Claro que Deus sabe. Claro que Deus sabe. Talvez essa pessoa não saiba que Deus sabe. Né? Talvez essa pessoa não saiba que Deus sabe. A pessoa engana-se a si mesmo, convence-se a si mesmo, é como diz aqui, cauteriza a própria consciência, meu amigo, e aí vem a apostasia. Quando a pessoa começa a dizer que está tudo bem, desse jeito está bom, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Eu já vi várias pessoas caírem na fé e você perguntava: como é que você está? Ele dizia: não, está tudo bem, está tudo bem. Caíram, mergulharam, acabou, está fora. Voltou à prática da vida antes de conhecer a Cristo, a vida de pecado, e estava tudo bem. A pessoa dizia para si mesma que estava tudo bem, convenciam-se a si mesmos que estavam tudo bem sem estar. O resultado, meu irmão, não tem escapatória. Com Deus não se anda em mentira.
A Bíblia diz que Deus ama a verdade do íntimo, tá? Deus ama a verdade do teu íntimo, Deus ama a tua sinceridade. Não adianta dizer que o mal não é mal, porque o mal vai ser mal e o prejudicado vai ser aquele que o considera que não é mal, tá certo? Então, é um conselho bíblico, é um conselho de Deus, está na Escritura, está na palavra de Deus. Não apagueis o Espírito. Amado, o Espírito foi dado para você e para mim, e para que o Espírito fosse dado para você e para mim, foi pago um altíssimo preço, tá? Deus teve que se fazer homem, cumprir a sua palavra, enviou a sua palavra de salvação, a sua palavra criadora, né? O verbo vivo, a palavra viva, Deus se fez carne, veio, habitou no meio de nós, como homem, destituiu-se da sua glória e veio como homem, para cumprir toda a justiça requerida por Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio, ele fez essa obra, ele cumpriu a sua obra, ele morreu no nosso lugar, sem ele ter pecado, levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades. O que são essas nossas enfermidades? Tem gente que pensa que é o câncer, que é a AIDS, que é a tuberculose. Não, não foi esse tipo de enfermidade, não. Foi enfermidade da alma, meu amado. Ele levou, foi as enfermidades da alma, ele levou, foi adultério, foi fornicação, foi pedofilia, foi homossexualismo, foi homicídio, foi blasfêmia, foi idolatria, avareza. Ele levou, foi isso. Ele não levou ferida, caroço, tumor. Não, ele levou... Que enfermidade ele iria levar? Ah, a enfermidade da época? Você vê crente morrer de câncer, crente morrer de AVC, crente morrer de infarto, crente morrer... E que enfermidade é essa que ele levou? Enfermidades da alma, meu querido. Enfermidades da alma. Ele levou foi inveja, foi desejo maligno, blasfêmia. Ele levou tudo isso. Ele levou sobre si essas coisas. Ele recebeu sobre essas coisas sem ter pecado algum. Tá? Para que nós, crendo nele, pela fé que o Senhor nos concede, alcancemos misericórdia, alcancemos salvação. Tá? Ele veio e fez essa obra, foi crucificado, sem pecado, Deus o fez pecado, foi crucificado no nosso lugar para que nós, crendo nele, que cumpriu toda a justiça, sejamos justificados pela fé. Tá certo? Ele faz essa obra, ele, dias depois, 40 dias depois, ele sobe, ele é assunto aos céus, e mais uns 10 dias depois, contagem nossa daqui da terra, porque lá na eternidade não tem dia, não tem, né? Acontece dele ser glorificado, e quando ele foi glorificado, ele, que é aquele que batiza com o Espírito Santo, ele vem e batiza com o Espírito Santo os seus discípulos. Então, para que nós hoje, e desde aquela época do dia de Pentecostes, recebêssemos o Espírito Santo em nós, que faz essa obra de salvação, a obra de salvação é feita pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que glorifica o Filho de Deus. O Espírito de Deus, ele glorifica Jesus. Tá? Ele não escandaliza Jesus. Ele glorifica Jesus. Então o Espírito de Deus é quem faz, é quem opera essa obra de salvação na nossa vida. Você tem ele na sua vida, eu tenho ele na minha vida, e ele diz para mim e para você, não me apague da sua vida. Olha que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Ele diz para você, não me apague da sua vida. Deus, ele faz toda a sua obra. Deus, ele rege todo o universo através da ação e do poder do seu Espírito, do Espírito Santo. Tá? Deus, ele faz isso através do seu poder. É pelo Espírito de Deus que nós somos convencidos do pecado. É pelo Espírito de Deus que nós perseveramos na fé. É pelo Espírito de Deus que nós oramos a Deus. É pelo Espírito de Deus que nós cremos em Deus, que nós tememos a Deus, que nós queremos obedecer e não desobedecer a Deus, que nós nos apartamos do pecado, que nós estudamos a palavra, que nós jejuamos, que nós oramos, que nós fazemos vigília, que nós perseveramos na fé. É pelo Espírito de Deus. Tá? Isso nos foi dado por causa da obra de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou no nosso lugar. E esse Espírito de Deus, tá? Que encheu a Jesus de toda a plenitude de Deus e operou essa obra enquanto Cristo estava na terra, e opera até hoje, e sempre operou mesmo antes de Cristo estar na terra, porque ele é Deus, ele, o Pai, o Filho e o Espírito são um só, tá?
esse Espírito, ele diz para mim e para você, fazendo a sua obra na terra, não me apague da sua vida. Não me apague da sua vida. Em outras palavras, é isso aqui que está sendo dito. Não me apague da sua vida. Davi, eu já vou encerrar, tá? Davi, ele quando pecou, né, ele cometeu o adultério com Batseba e depois providenciou a morte do marido de Batseba, Urias, tá? E Urias foi morto, foi um homicídio, um adultério e um homicídio planejados. E Deus envia o profeta Natan para repreender a Davi. Davi se arrepende, Davi vai a Deus, Davi ora a Deus. E Davi diz o que a Deus? Davi diz, não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Tá? Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi era cheio do Espírito Santo. E Davi cometeu um adultério e Davi cometeu um homicídio. Então, pessoas cheias do Espírito Santo, se não vigiarem, podem cair em pecados terríveis. Tá? Mas quando Davi é novamente tocado pelo Espírito de Deus para arrependimento, Davi diz, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi era rei, Davi tinha palácio, Davi tinha castelo, Davi tinha fortaleza, Davi tinha várias mulheres, Davi tinha filhos, Davi tinha tudo. Davi só disse a Deus, não tire de mim o seu Espírito Santo. Era o que mais valia para Davi. Então, esse Espírito, ele diz para mim e para você, não me apague da tua vida. A palavra é essa, tá? Que a graça seja com todos vocês em nome de Jesus. Perseverem na fé, perseverem mesmo. Orem a Deus e orem mesmo, né? Buscai e achareis, diz a palavra, né? Você busca, você acha, tá? Você pede, você recebe, tá? Então, meus queridos, não apaguem o Espírito Santo da vida de vocês. É o que o próprio Espírito diz para mim e para você. Não me apague da tua vida. Eu digo para você que é o maior bem, a maior riqueza que nós temos. É o Espírito de Deus habitando em nós e agindo em nós, operando em nós, trabalhando em nós para a salvação da nossa alma. É o Espírito Santo, é o Deus Espírito, operando em nós, em mim e você, para a salvação da nossa alma. Ô, meu amado, entrega a tua vida ao Senhor, se arrepende dos teus pecados, muda, se converte a Deus e se chegue a Deus muito, para que Ele se chegue também a você, meu amado. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Oremos ao Senhor. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, a Ti, Senhor, todo louvor, toda glória, todo poder. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa porção da Tua palavra tão pequenina, tão poderosa, tão maravilhosa, Senhor, tão viva, tão real, tão santa, Pai. Nós Te adoramos, Te louvamos e agradecemos por esta pequenina porção da Tua palavra que nos fala tudo e muito do que nós precisamos. Senhor, agradecemos. Nos abençoa, Pai, para que nós sempre sejamos movidos, guiados, tocados, fortalecidos, vivificados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nos enche, nos dá graça, nos dá a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Teu Espírito, Pai. E nos abençoa em Cristo. Nos conduz à salvação e nos conduz à obediência para o cumprimento da Tua vontade na nossa vida, que se faça na nossa vida a Tua vontade, que venha o Teu reino, que se faça a Tua vontade na nossa vida para a glória do Senhor. Nossa vida é Tua, Te pertence, nós fomos comprados. Faz aquilo que Te apraz, mas também nos guia. O Teu Espírito nos guia. Nós não podemos dizer, Senhor, que o Teu Espírito não nos guia. Teu Espírito nos guia. Muitas vezes o homem que é de coração duro e desobediente, mas o Espírito do Senhor sempre guia. No fundo, todo mundo sabe o que deve fazer, o que Deus quer. Todo mundo sabe. Lá no íntimo, todo mundo sabe, Senhor. Então, Deus, que venhamos a amar a verdade e aborrecer a mentira. Que sejamos apegados à verdade de fato. A verdade que glorifica a Deus, porque o Senhor é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai
senão por ti. Então, meu Senhor, abençoa, vivifica a tua igreja, o teu povo, nesses dias difíceis. Levanta a tua igreja, acende a chama do teu Espírito, Pai. Abençoa, guia o teu povo, a fé, a perseverança, a leitura, a comunhão, a oração, a unidade, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada servo teu, em nome de Cristo, os teus fiéis, os teus eleitos, os teus amados, os teus escolhidos, os teus ungidos. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e completa o número dos teus, completa o número dos que hão de ser salvos, meu Pai. Completa o número que venham aos montes, que se dirijam à igreja do Senhor, que sejam achados pelo Senhor, para congregarem, para se unirem a Cristo num só espírito, fazendo parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida, em tuas mãos eu entrego a vida daqueles que oram nesse momento. Eu te peço graça e misericórdia sobre todos nós, que nos livre do mal, Senhor, que nos livre do mal, de toda espécie de males, em o santo e poderoso nome de Jesus, nosso Senhor. Nos abençoa, Deus, e todos os confins da terra te temerão, Senhor. Que essa pandemia, Deus, ela tenha fim, que tu, por misericórdia, faça essa pandemia acabar e voltarmos a uma vida normal para que possamos congregar como convém, que possamos servir e adorar a Ti, ó Pai Santo, como convém, em nome de Jesus. Oramos a Ti agradecidos. Amém e amém. Queridos, que a graça seja multiplicada na vida de cada um de vocês, tá certo? Deus abençoe, dê uma excelente noite, um excelente meio de semana, né? A gente está no meio da semana, quarta-feira, tá certo? Que Deus te dê uma excelente quinta e sexta e sábado e domingo e por aí vai, tá certo? Deus abençoe todos vocês. Oremos, ore mesmo, para que o nosso Deus nos ouça, e Ele já nos ouviu, tá? Para que Ele traga fim a essa pandemia e traga avivamento sobre a nossa nação, e traga cura sobre muitos, e traga salvação das nossas famílias, e traga justiça na nossa nação, prosperidade, crescimento, paz, e haja um grande derramamento do Espírito Santo sobre nossa nação. Que Deus traga um grande avivamento, né? Um grande derramamento do Espírito Santo sobre nossa nação. Que Deus unja e encha cada vez mais os seus eleitos, os seus fiéis, para falarem do mistério de Cristo como convém falar. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Até lá. Deus abençoe. Ótima noite. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.